Olá, pessoal. Eu me chamo Alexia, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no estado do Paraná, no Brasil, e faço parte do grupo de estudos e pesquisas em ensino de ciência. Esse vídeo ele é referente ao trabalho que foi, submetido ao evento e ele é intitulado da seguinte maneira. Vou compartilhar aqui com vocês. Dinâmicas de assédio e violências veladas contra professoras de ensino superior de uma instituição do Paraná. Nós temos como referencial teórico quatro trabalhos, né, sendo da Baragatti, Rota Crítica de Mulheres em Situação de Violência, Safiotti, Gênero, Patriarcado e Violência, Soares e Teixeira, A Dependência Econômica e Violência Doméstica Conjugal no Brasil, e Teles e Mello, O que é Violência contra a Mulher. Então, todos eles, né, baseados em um escopo de violência. A problemática da nossa pesquisa é quais são as violências que as professoras de ensino superior vivenciam ou enfrentam no ambiente acadêmico. Nosso objetivo geral, identificar a presença e, se for o caso, mapear as diferentes formas de violência presentes no discurso das professoras de ensino superior. Objetivos específicos, revelar as principais condições às quais as professoras de ensino superior estão submetidas, considerando as diferentes violências sofridas. E demonstrar por meio dos dados o modus operandi cometidos contra as professoras de ensino superior. Nossa metodologia de pesquisa, né? Então, temos como sujeitas seis professoras de ensino superior do curso de licenciatura em Ciências Biológicas de uma universidade estadual do Paraná. Os procedimentos éticos passaram pela aprovação do Comitê de Ética, né? Sob o parecer que está citado aqui na tela para vocês. Os instrumentos, como coleta de dados, nós utilizamos, então, a entrevista semi-estruturada e análise de dados, utilizamos análise textual discursiva de Moraes e Galeazzi. E também fizemos, né, a elaboração de um instrumento analítico baseado nas categorias que emergiram do discurso. Nossa revisão de literatura, nós encontramos apenas 12 trabalhos, né, quando a gente faz uma pesquisa mais minuciosa. Então, uma tese, duas dissertações e 9 artigos. E quando a gente pesquisa de uma maneira mais abrangente, a gente consegue ver que a maioria dos casos, assim, de assédio, ele ocorre no ambiente empresarial. Então, quando a gente pesquisa com descritores, a gente vê, né, que esse número reduz, podem ver que a gente encontrou apenas 12 trabalhos, e a maioria desses trabalhos trata sobre o assédio moral, não o assédio sexual. Apenas uma das pesquisas traz a questão do assédio sexual, e essa pesquisa foi realizada numa escola de educação básica. Como que funciona, então, a análise textual discursiva que nós utilizamos, né? É um processo auto-organizado de construção e compreensão em que novos entendimentos emergem a partir de uma sequência recursiva de três componentes. Entre esses três componentes, nós temos, então, a desconstrução dos textos, que é chamada o processo de unitarização, e aí depois o estabelecimento das relações entre esses fragmentos, né? Que são os elementos unitários, e aí ele é chamado o processo de categorização. E aí o novo emergente, né, que você vai captar o novo emergente, onde o pesquisador ele vai fazer a construção de metatextos, onde apareçam ali a questão descritiva, interpretativa e argumentativa. Como resultados da nossa pesquisa, a gente tem aqui, então, a unidade de significado, que é referente ao discurso da professora, processo de unitarização, como expliquei para vocês, onde ocorre a fragmentação desse discurso, e aí o processo de categorização, que você olha para essa unitarização, e aí você faz o processo de categorizar. Então, a gente tem aqui violência de gênero, estigma e discriminação por gravidez, e aqui temos o discurso que eu vou comentar com vocês. Então, a professora traz, né, que quando ela era estudante, acontecia algumas situações de violência de gênero, principalmente relacionadas às meninas do laboratório não serem convidadas para saídas de campo, né? Como se as meninas fossem um estorvo, e ela também comenta que vivenciou que uma das meninas da turma dela, que engravidou, também foi realmente colocada de lado, como se ela não fosse mais capaz de desenvolver a parte científica ou do trabalho dela. E aí a gente também intitulou como estigma e discriminação por gravidez. O próximo aqui se trata sobre, nós categorizamos como appropriation, que é um termo né, que tem a junção de brother, né, irmão, e appropriation, que é apropriação, e esse termo ele traz ali quando a situação de que um homem, ele se apropria da ideia de uma mulher,
E eu vou comentar para vocês aqui, né, o que que essa professora nos relata. Ela fala então que talvez a situação que ela vivenciou pode ter sido por homem e por mulher, né, a questão da apropriação da sua fala. Mas ela diz que não foi uma situação que acabou sendo que a pessoa acabou tendo consciência daquilo que estava fazendo. Então ela descreve que pode ser algo inconsciente, né? Para a pessoa se afirmar mesmo, e ela não se sentiu muito prejudicada nesta questão. Nós temos o próximo aqui, né? Categorizado como assédio sexual. A professora relata que ela sentiu essa situação ela ocorreu numa época em que ninguém se falava sobre isso, né? A questão do assédio sexual. Então, ela comenta que ela entrou na universidade muito nova e as pessoas confundiam ela com uma aluna. Então, ela era professora já e ela fala que tem uns 20 anos atrás, né? Uma época em que o professor já era muito mais velho do que ela e ela comenta também que agora ela é mais velha, ninguém mexe com ela, né? Ou porque ela está mais velha, ou porque realmente ninguém mexe porque sabe que vai ter algum problema. E ela comenta também que realmente tem professores que se aproveitam da situação da menina ser nova. Como considerações finais do nosso estudo, nós, né, colocamos aqui que a violência contra as professoras, ela acaba não se limitando a formas explícitas, né, mas também tem as formas veladas, né, como o assédio moral, principalmente, e a discriminação. O estudo também revelou a presença de estruturas patriarcais e atitudes machistas, né? E essas atitudes são influenciadas por dinâmicas de poder e relações de gêneros dentro do ambiente acadêmico, né? Que vão se traduzir ali em desigualdades contra as professoras. E aí, por fim, nós destacamos a importância, né, das instituições de ensino superior realmente adotarem políticas que de fato combatam a violência de gênero, que ocorra uma conscientização sobre o impacto do machismo e a implementação de mecanismos efetivos para lidar com casos de violência e discriminação no ambiente universitário. Muito obrigada.